nessa avaliação, mas gostaria de fazer algumas considerações, principalmente porque está sob a minha responsabilidade a área de alimentos, né? É preciso que a gente faça a primeira consideração pensando o seguinte, que os julgamentos feitos, eles não são julgamentos que dizem respeito a uma determinada área, mas uma sistematicidade que tem dentro da Anvisa. É preciso que isso fique bem claro. A outra questão é que, no relatório que a Anshan faz, ela inclui alguns elementos que não fazem parte do trabalho da Anvisa como um todo na questão de alimentos. Por exemplo, inspeções internacionais. A Anvisa não faz inspeções internacionais para alimentos. E é interessante, porque quem teve acesso ao relatório, e eu tive acesso ao relatório já com algum tempo de antecedência, até teria mais elementos para conversar com os senhores, mas foi um pouco de surpresa. Eu verifiquei que muita gente respondeu que nós somos eficientes nas inspeções internacionais e nós não fazemos inspeções internacionais. Então, é preciso avaliar isso com alguma questão. A outra coisa é que, quando comecei um relatório de percepção, a área de alimentos é que tem o maior grau de satisfação, 89% em relação a toda a Anvisa, né? E muito maior do que a média de toda a instituição. Então, esta colocação de que alimentos ele teve uma regressão, é preciso que seja avaliada com um pouco de cautela, porque quem conhece o mercado de medicamentos sabe, de alimentos, sabe o que aconteceu ano passado. Nós editamos algumas normas importantíssimas para a saúde pública, que, de alguma forma, gerou um certo desconforto no mercado. E nós não podemos deixar de fazer essa avaliação num relatório conclusivo e tão importante, de tão grande impacto como é o da Anshan. Então, eu gostaria de deixar aqui essas nossas considerações em relação à área de alimentos. Entendemos, sim, que nós regredimos na nossa pontuação, era extremamente grande em 2009, né, quando nós tínhamos um percentual de 43% de aprovação, hoje nós estamos com 22%. Não retiro a avaliação, o mérito da avaliação e o resultado da avaliação, mas é preciso que a gente faça algumas ponderações a respeito do que significa quando a Anshan coloca tão veementemente que a alimentos regrediu de uma forma tão importante como é citado no relatório. Obrigada. Posso só fazer um comentário breve? Eu acho que a gente vai fazer a rodada com os diretores. O Dr. Jaime também pediu a palavra. Tá. Depois o Agenor, aí depois a gente abre uma outra rodada com vocês. Boa tarde, eu quero também cumprimentar a Anshan por esse trabalho que... 3 anos, não é isso? 6 anos. 6 anos. Aqui tem dados comparativos de 2000... Ah, perfeito. É porque quando a pergunta muda, a gente não faz série histórica. Entendi. Então, tem algumas perguntas que foram aperfeiçoadas e aí não fica o registro dos anos anteriores. E para alguns quesitos aqui, a gente já tem uma série histórica de 6 anos, isso, é isso? Perfeito. Isso aqui é um instrumento importantíssimo, certamente para vocês, mas para a gente também. E eu queria destacar 2 coisas aqui que eu creio que legitimam o relatório, até por 2 motivos, falando das questões mais amplas em relação a isso daqui. Primeiro, que tem um claro avanço de ano para ano em termos de melhoria de vários quesitos aqui, de uma forma geral, a visão global da Anvisa, em termos de procedimentos, etc., ela está evoluindo. E o segundo ponto é que problemas e sucessos que são indicados aqui, eu creio que são de uma percepção comum em relação à diretoria colegiada também. Então, isso nos dá a segurança de que, lógico, com uma exceção ou outra, mas isso nos dá a segurança de que está havendo uma unidade de percepções em relação aos rumos que a Anvisa está seguindo. Eu quero destacar alguns pontos aqui em relação a avaliações que foram feitas.
na página 21 do relatório, em relação à atuação da Anvisa no sentido de garantir uma aplicação adequada e harmônica das normas regulatórias e fiscalizatórias pelos agentes estaduais e municipais de vigilância sanitária. Uma avaliação de 60% abaixo das expectativas. De fato, tem havido muita discussão na diretoria colegiada, e essa discussão já vem se revertendo em algumas ações, e certamente essas ações vão se ampliar, no sentido de retirar a Anvisa de uma condição que ela tem hoje de executora de muitas das atribuições que devem ser de estados e municípios, para se colocar numa condição de coordenadora, não é? Para garantir que essas atribuições, que essas ações, que vão desde fiscalização, passando por muitas outras, elas sejam feitas de forma muito mais harmonizada entre os entes. Garantir a aplicação harmonizada de normas, garantir a aplicação harmonizada de procedimentos. E quanto mais a Anvisa se colocar nesse papel de coordenação, acho que mais ganhos a gente vai ter no que diz respeito à aplicação adequada e harmônica de normas entre os 3 entes da federação. E quanto mais a gente executar atribuições que poderiam estar sendo executadas por estados e municípios, menos a gente vai se colocar nessa posição. Página 22. Programa de boas práticas regulatórias, que é um outro item que a diretoria colegiada, de uma forma geral, tem feito um investimento grande no sentido tanto de fortalecer estruturalmente a área que cuida disso dentro da agência, quanto de garantir que as boas práticas regulatórias sejam cada vez mais incorporadas à rotina interna nossa aqui, né? Porque apesar da gente ter um programa de boas práticas, um programa até bem desenhado, a prática, o dia a dia ainda não está tão condizente com essas boas práticas regulatórias quanto a gente desejaria. Mas está tendo um esforço muito grande nesse sentido. E aqui na pergunta 11, se o programa de boas práticas garante melhor qualidade, transparência e credibilidade, a gente vê que 45% ainda não vê resultados adequados desse programa de boas práticas. E uma grande parcela também, quase 20%, 18%, desconhece que a Anvisa tem um programa de boas práticas, o que é uma informação relevantíssima. Porque, você veja, a gente não está falando nem de execução do programa, né? A gente está falando do próprio conhecimento. Então, talvez esteja faltando mesmo uma divulgação maior de nossa parte a respeito do programa que a Anvisa tem, que, aliás, é um programa pioneiro, é um programa piloto entre as agências federais, etc. Tá? 22, 24. Eu selecionei algumas coisas que me chamaram mais atenção aqui. Na 24, dos meios de comunicação utilizados pela Anvisa, qual tem sido mais eficiente para atender às suas necessidades? A imensa maioria dizem que são as reuniões presenciais. Isso é ruim para todo mundo, né? O ônus, a gente é uma agência que atua em nível nacional, quer dizer, quando a gente está falando de reunião presencial, a gente está falando de deslocamento de gente do país inteiro para vir para cá tratar de algum assunto. E a gente está falando de retirar um profissional que está cuidando de alguma função para fazer um atendimento presencial, que às vezes é um atendimento que certamente dura muito mais, acaba durando muito mais, porque, né, normalmente nessas reuniões presenciais os assuntos derivam, etc., do que se a gente estivesse tratando desses assuntos por outros meios, como o e-mail, como o telefone, como as linhas de comunicação formais da Anvisa, etc. Então, é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, de fato, porque reduzir a solução de questões por meio de atendimentos presenciais certamente vai representar um ganho geral, né, de eficiência. Todo mundo vai economizar tempo, né? 26... É, 26 é mais ou menos na mesma linha, mas então eu vou pular para 33, que diz respeito diretamente às boas práticas regulatórias, mais uma vez. 29, 33. Aqui. Dois dados bem importantes.
em relação a consultas públicas. Com que frequência a Anvisa leva em consideração as sugestões enviadas em consultas públicas? 81% raramente. A gente precisa entender direito o que quer dizer esse raramente. E talvez essa expressividade que a gente tem nesse quesito, atendimento às sugestões, ela possa ter alguma coisa a ver também com o outro quesito, né, que é com que frequência a Anvisa disponibiliza para as sociedades sugestões recebidas à consulta pública. Uma conjunção, se a gente olhar esses dois quesitos e fizer uma primeira análise sobre ele, eu acho que muito disso daqui pode ser melhorado ou resolvido se a gente tiver um feedback bem feito a respeito do que é considerado, do que não é considerado, do porquê não foi considerado, do porquê foi considerado, porque sugestões enviadas e não levadas em consideração, veja só, não é nem não aceitas, é não levadas em consideração. Na verdade, o que passa a ideia de que, bom, eu fiz um esforço, eu trabalhei em cima dessa consulta, ofereci minha contribuição e, de repente, ela não foi levada em consideração. Eu creio que o feedback das consultas públicas pode resolver de forma muito... a gente ter ganhos importantes nesses dois quesitos. Sugestões e disponibilização para a sociedade das sugestões recebidas. Eu acho que mais um comentário que eu queria fazer a respeito de prazos. O que eu tenho conversado nas oportunidades em que me é dada essa oportunidade de conversar com o setor regulado a respeito de prazos é o seguinte: ninguém gosta de prazo. Eu tenho certeza que para todos os diretores da Anvisa aqui, se a gente pudesse iniciar um processo na segunda-feira e na quinta-feira esse processo está concluído com publicação no Diário Oficial, seria excelente. Não tem vantagem ou não tem motivo nenhum para que não se trabalhe internamente na Anvisa, como de fato não se trabalha, para reduzir prazos. Agora, a redução de prazos ela está ligada diretamente a gente identificar nos processos, pontos que se justificam, pontos que não se justificam, pontos que podem ser aperfeiçoados. Eu acho que ganhos em termos de redução de prazos, ganhos em eficiência, eles têm a ver diretamente com isso. Então, a maior contribuição que vocês, setor regulado, podem dar para a gente, nesse sentido, é justamente participar do esforço interno que a gente tem de identificar esses pontos, essas caixinhas do fluxograma que não se justificam, ou as interrelações, as interações entre fluxogramas de uma área e de outra área que também não se justificam. Porque eliminando esses problemas é que a gente vai ter ganhos em tramitação. Não é? Vamos ter ganho independentemente de aumentar o número de pessoal que está trabalhando no assunto, ganhos independentemente de aumentar, melhorar a estrutura, melhorar sistemas, mas muito do procedimento ele pode ser ainda aperfeiçoado, pode ser corrigido. E quanto mais subsídios vocês puderem trazer, porque vocês trabalham diretamente com isso, as áreas regulatórias das empresas têm um know-how enorme a respeito de como ocorre a tramitação. Quanto mais indicações de pontos que não são justificáveis nesse processo puder chegar ao nosso conhecimento, tanto melhor, porque assim a gente consegue trabalhar onde está efetivamente o problema e não fazer uma discussão abstrata a respeito de se está demorando ou não está demorando. Né? Tá ok? Então, parabéns mais uma vez por esses subsídios que vocês nos oferecem e espero, eu creio que é o que vai acontecer, a gente possa ter essas informações reproduzidas ano a ano, porque a série histórica ela é relevantíssima para a gente ver como está ocorrendo a evolução institucional. Doutor Agenor. Bom, obrigado, Liceu. Primeiro, cumprimentar todos que estão aqui presentes. Você ligou aí? Está ligado. Cumprimentar a Ancham pelo relatório. Eu, aqui nessa diretoria, é a segunda vez que eu comento esse relatório.
E vou dizer apenas 2 ou 3 coisas muito rápidas, inclusive as questões que eu tenho para dizer não diferem muito do ano passado. Não sei se você estava o ano passado. Tá. Então, as pessoas que estiveram aqui o ano passado, se puxar pela lembrança, vai ver que eu não vou falar nada diferente. Primeiro é a questão da metodologia. Eu não consegui até hoje entender a metodologia, tá certo? Que a Anshan utiliza, né? Que aqui está descrito a realização da pesquisa utilizando a mesma metodologia amostral e de coleta de dados dos anos anteriores para garantir a comparabilidade dos resultados. Mesmo assim, eu não consigo entender. Eu fui lá no relatório, vi aqui a apresentação, e para mim ficou muita dúvida em relação à metodologia, né, em relação, inclusive, às questões das perguntas. Não vou entrar em detalhes específicos da área que eu coordeno, porque eu acho que não é o caso aqui, mas eu acho que vale a pena a diretoria colegiada, em determinado momento, sentar para discutir isso. Mas o que eu acho? A mesma colocação que eu fiz no ano passado, eu faço agora, né? Num dos diapositivos que foi apresentado, fala assim: apesar de apontar melhoria em relação a 2009, parcela expressiva dos entrevistados ainda são bem críticos no que diz respeito ao impacto das exigências e atuação da Anvisa na legalização de produtos e empresas como dificultador das inovações e melhorias. Essa é uma questão que a gente tem que discutir, que eu acho que tem que ser resolvida na metodologia que a Anshan usa. Ora, se tem uma regulação que foi colocada em consulta pública, que foi aprovada pela diretoria, que pode ter sido incorporado sugestões, hora que a empresa entra com o produto para pedir o registro, ela tem que seguir tudo aquilo que está naquela norma. Aquela norma foi acordada. Se ela não cumpre o que está na norma e é citado e é solicitado a exigência, o prazo inicial que ela entra e o prazo final, sem contar as exigências e o prazo que ela cumpre a exigência, a Anshan continua contando como um prazo de legalização. Então, não está aqui descrito nada na metodologia. Tá certo? Por isso que eu estou te falando. Então, tem que descrever a metodologia para a gente ter mais clareza. Porque é uma questão que eu discuti também no ano passado, você pode estar se lembrado, são 2 questões que nós temos que discutir. Tá certo? Eu colocaria uma terceira, mas eu vou dizer as 2. O primeiro é o aperfeiçoamento do marco regulatório. O que é o aperfeiçoamento do marco regulatório? É você estabelecer com clareza para todo o setor regulado quais são as regras que deverão ser seguidas. E eu acho que, nesse aspecto, tem havido uma evolução muito grande. O segundo é separar o que é o entulho burocrático. E separando o que é o entulho burocrático, eu acho que a gente pode avançar no entendimento do regulatório, inclusive avançar em algumas no entendimento e no atendimento de algumas demandas que são colocadas pelas empresas. Uma terceira questão que eu coloco, eu digo para você o seguinte: o fato da avaliação ser mais negativa do que positiva também não me surpreende. Digo para você com toda honestidade, isso não me surpreende. Porque, na verdade, a grande questão que nós defrontamos hoje, eu acho que as agências reguladoras, de uma maneira geral, se defrontam hoje, é exatamente com a percepção do setor regulado. A depender do segmento, se nós fizermos uma avaliação com a população, é muito mais positiva do que negativa. Então, são questões que nós temos que buscar com equilíbrio. Eu não estou criticando a visão